A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade que você está nos dando de nos receber na sua casa, meu irmão, minha irmã. É muita alegria que nós estamos aqui, podendo vir aqui na sua casa, poder entrar através desse canal de comunicação. Muito obrigado por nos receber. Eu sou o Michel, faço parte do Ministério do Lar de Paz, um ministério que visita lares, né? Um ministério que tem por objetivo levar as verdades do reino, trazer os fundamentos, alguns temas essenciais da nossa fé, não é mesmo? E nesse meio de isolamento social, nesse meio onde as pessoas não podem se encontrar, não podem se reunir, Deus deu uma direção clara para o André de fazer alguns vídeos, né, com os temas que são ministrados no Lar de Paz. Acredito que no primeiro vídeo o André já tenha explicado um pouquinho, mas o Lar de Paz ele tem por esse objetivo, trazer as verdades contidas no reino de Deus, levando de lar em lar. Então a pessoa que tem o desejo, a pessoa que quer abrir a sua casa e nos receber, eles nos chamam e a gente ora com a família, a gente louva, a gente lê a palavra, estuda a palavra juntos e a gente vai conhecendo junto mais e mais a palavra, conhecendo mais e mais a vontade de Deus, conhecendo mais e mais quais são os planos de Deus para a nossa vida, quais são, por que Deus criou todas as coisas, por que nós existimos e tantos outros temas, até a respeito do céu, do inferno, a respeito da fé, sobre a palavra, diversos temas. E hoje não vai ser diferente, hoje eu vou tratar sobre um tema também. E antes de dar início, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, a oportunidade de poder estar entrando na casa dessa pessoa, Senhor, neste momento. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, ó Pai. Nós não sabemos, ó Pai, a dimensão que tudo isso pode tomar, aonde pode chegar. Mas aonde chegar, Senhor, estes vídeos, aonde chegar, Senhor, ambientes sejam transformados, famílias sejam restauradas, pessoas sejam curadas, sejam libertas. Em nome de Jesus. Venha falar conosco, Deus, através da Tua palavra. Venha ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós trataremos sobre um tema muito específico, né? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, o Evangelho, segundo escreveu de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Muito bem. O tema que nós iremos tratar hoje será a palavra. Nós vamos entender um pouquinho, nós vamos ver algumas curiosidades e nós veremos algumas verdades sobre a palavra. Algumas curiosidades sobre a palavra. Ela é composta de 66 livros. Do seu início ao fim, são 66 livros escritos por 40 autores diferentes. 40 pessoas que viveram num período em torno de 1.600 anos. De Gênesis a Apocalipse. O tempo estimado levado para completar esta obra divina, obra-prima que foi feita, levou em torno de 1.600 anos. Agora você imagina comigo. São 66 livros escritos por 40 autores diferentes. 40 pessoas que viveram num período de 1.600 anos. Tenta imaginar isso. 40 pessoas que não se viram. Muitas delas não se viram, com certeza. Nem se conheceram pessoalmente. Pessoas de níveis sociais diferentes. Pessoas de
poder aquisitivo diferente, pessoas de posicionamento diferentes. Você tinha pessoas ali que eram profetas, você tinha pessoas ali que eram líderes, você tinha pessoas ali que eram reis, e você tinha pessoas ali humildes, mas que estão aqui, fazem parte da construção dessa obra. Este livro, muitos falam assim, a Bíblia ela é escrita por homens. E eu concordo plenamente com você, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Uma obra inspirada por um ser humano, por mais que ela seja de alto nível, ela não tem a mesma perfeição que a palavra de Deus tem. Tente imaginar uma situação. Se você conta uma história para uma pessoa, e essa pessoa conta para outra, e essa outra pessoa conta para outra pessoa. Vamos imaginar que isso passe em 15 pessoas, essa mesma história. Você acha que a história que foi contada para a primeira pessoa, ela vai chegar do mesmo jeito para a 15ª pessoa, no mesmo dia? Com certeza não. Agora, tenta imaginar essa história passada de anos e anos, dezenas e dezenas, centenas e centenas, milhares de milhares. E ela permanece a mesma. Você não encontra nenhuma discordância do início ao fim. Pelo contrário, só há concordância. De Gênesis a Apocalipse, falando do mesmo assunto, falando da mesma coisa. Do resgate do homem a Deus. Do relacionamento que foi quebrado. Da salvação que Deus trouxe para a humanidade. Este é o tema central da Bíblia. E nela nós vamos encontrar diversas coisas. A Bíblia, ela trata sobre diversos assuntos. Ela trata sobre amor, mas ela também trata sobre guerra. Ela trata sobre assuntos de ciência, mas ela também trata sobre milagres. Ela fala de poesias, mas também é um livro profético. Eu queria dar uma paradinha aqui nesse ponto. Ela é um livro profético. E o que quer dizer ser um livro profético? O que é profecia? Profecia, ela é uma história contada antes que ela aconteça. Então, na Bíblia nós vamos encontrar diversas. A Bíblia é recheada de profecias, que é uma das coisas que comprovam a sua veracidade. Além de ela comprovar geologicamente, vários historiadores usavam a palavra de Deus para encontrar achados. Você sabia disso? Que muitos deles iam lá para Israel, com a Bíblia de um lado, ia olhando, ia encontrando as coisas. Até o dia de hoje, tem sido escavado lá e tem sido encontrado coisas. Eu tive a oportunidade de ir até lá. E você só vê o quê? Um monte de ruínas e eles escavando. Claro que tem a parte que está toda estruturada, arrumadinha, mas eles não param de revirar aquele lugar. E cada vez que eles mexem, eles encontram alguma coisa. E tudo isso comprova, constata a veracidade da Bíblia. Tudo isso mostra, cada vez mostra mais. Realmente existiu isso que está escrito na Bíblia. Realmente existiu este reinado. Realmente existiu esta época. Realmente existiu esse homem. Tudo isso comprova a veracidade da palavra de Deus. E a profecia é uma delas. Ela comprova, ela mostra que realmente é verdadeira esta palavra. Porque ela conta um fato que iria acontecer. E aconteceu. Ela conta um fato que está acontecendo. E ela conta um fato que ainda vai acontecer. Isso não é um ou outro, isso são diversos. Hoje, nosso tempo é curto. Então nós falaremos de alguns fatos. Né? E eu gostaria de trazer aqui o fato, acredito que o mais importante que aconteceu nesta terra. O fato do envio de Jesus Cristo a esta terra. O texto lá em Isaías 7,14, que vai dizer assim, vamos abrir a sua Bíblia, nossas Bíblias, em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz bem assim, pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá o nome dele de Emanuel. E agora, se nós formos abrir a nossa Bíblia, lá em Mateus,
1:23, nós vamos ver esta profecia acontecer anos depois. Mateus 1, versículo 23. E diz assim, vamos ler o 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Então aqui nós estamos vendo uma profecia se cumprindo. Uma profecia dita anos antes, muitos anos antes. E se cumprindo aqui em Mateus 1. Agora vamos ver uma profecia que está acontecendo nos dias de hoje. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Lucas, um livro depois de Mateus, nós veremos uma profecia que está cumprindo nos dias de hoje. Vamos ver. Essa profecia foi dita há cerca de 2000 anos atrás e está acontecendo nos dias de hoje. Mateus 21, versículo 10. Aqui, Jesus vai dizer: uma nação vai guerrear contra outra nação, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes terremotos na terra. Falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos nos céus. Você consegue enxergar isso acontecendo no dia de hoje? Você consegue ver? Aí talvez as pessoas possam dizer assim, mas guerras entre nações sempre aconteceu, sempre isso teve durante toda a história. Doenças, fome já teve, mas nada na proporção do que está acontecendo nos dias de hoje. Aqui Jesus está relatando os sinais do tempo do fim, que haveriam de acontecer. E ele compara estes sinais com as dores de parto. O que isso quer dizer? Como que funcionam as dores de parto? Acontecia uma, aí depois de um tempo acontece outra, depois de um tempo acontece outra, e os intervalos vão diminuindo até chegar ao ponto do nascimento. O que está acontecendo? Jesus fez esta alusão aos dias de hoje. E isso realmente ia acontecer em fatos isolados, mas que os intervalos diminuiriam. Quantas vezes aconteceu tantos terremotos? Um atrás do outro. Pá, 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 pá. Uns anos atrás foi assim. Eu mal sabia que estava acontecendo um, logo já estava acontecendo outro. Agora, vivemos aí as famosas pandemias. Estamos vivendo no meio de uma exatamente agora. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, isso nem se fala. Isso é só ligar a televisão, a gente vai ver isso direto acontecendo. Não são fatos isolados. São coisas que estão acontecendo constantemente. E tudo isso prova o quê? Que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E agora vamos ler um fato que vai acontecer ainda. Uma profecia que ainda não se cumpriu. Mas, pense comigo, nós lemos aqui apenas 2 profecias. As 2 se cumpriram na realidade. Uma já se cumpriu há 2000 anos atrás e outra está se cumprindo agora. 2000 anos atrás se cumpriu a profecia da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. E nós lemos agora uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje. Então, se essas 2 profecias se cumpriram, essa que nós iremos ler agora, será que será diferente? Abra lá sua Bíblia em João 14, 1 ao 3. Um livro depois, ainda de Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Vamos ler o 2 primeiro. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Ou seja, o que Jesus está... Aqui quem está falando é Jesus. Ele está dizendo bem assim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Em outras versões diz, há muitas moradas, há muitas casas. E eu vou preparar um lugar. E se não fosse dessa maneira, se não fosse dessa forma, eu não iria falar isso para vocês. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Na minha casa tem moradas, tem espaços. E se isso não fosse verdade, eu não estaria falando para vocês. Jesus mesmo aqui está provando, está autenticando, está dando autenticidade à palavra dele, falando assim, olha, se o que eu estou falando agora não fosse verdade, eu não falaria isso para vocês. Então creia nesta palavra, isto é verdade que eu estou dizendo. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde estiver vocês estejam também. Então aqui nós temos uma promessa clara, de que Jesus, ele foi ao Pai, foi preparar lugar, mas ele retornaria para nos buscar. Ele ainda não retornou, ainda não voltou,
mas ele disse que voltará para nos buscar. É uma profecia, dita pelo próprio Jesus. Então, profecias ditas já se cumpriram, estão se cumprindo. Essa aqui, o que você acha? Há alguma possibilidade de ela não se cumprir? Eu creio que não. Eu tenho certeza que não. E que ela vai se cumprir e não falta muito. Falta muito pouco tempo para que tudo isso aconteça, para que Cristo venha nos buscar. Né? Então a palavra de Deus ela é assim. Ela é um livro muito profundo. É um livro que, para ser entendido, a gente não pode simplesmente ler ele. Porque você pode ler ele e você vai ler como uma simples história. E talvez você não vá entender nada. Mas a palavra de Deus ela é muito mais do que uma história contada. Ela é um livro prático que você pode colocar, praticar na sua vida. Você pode inserir ela na tua vida. Então, ela é comparada com várias coisas. A palavra de Deus ela se compara com algumas coisas. Se nós lemos lá em Efésios 6, ela é comparada com uma espada. Né? Ali você vai ler a armadura de Deus, que todo cristão, todo crente precisa usar. Vai falar do capacete, vai falar da couraça, vai falar do cinto, vai falar dos sapatos, vai falar do escudo e vai falar de uma arma, que é a espada. É a única arma que consta para nós utilizarmos. É a palavra de Deus. Então ela é comparada como uma arma. E se nós soubermos utilizá-la bem, nós venceremos os nossos inimigos. E vem cá, quem são os nossos inimigos? O nosso inimigo é o nosso vizinho? Não. O nosso inimigo é o nosso colega de trabalho que me perturba o dia inteiro? Não. O nosso inimigo é o meu irmão? Não. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo são as hostes espirituais da maldade. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra toda a potestade no mundo espiritual. Existe um mundo que nós não conseguimos enxergar, mas é real. Você não pode ver, mas nesse exato momento está havendo uma batalha espiritual muito grande contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Você sabia disso? Inimigos estão tramando, espíritos malignos, ação maligna estão tramando coisas para destruir a tua vida, a tua casa e a tua família. Mas então, qual é a nossa arma para guerrear contra tudo isso? Como nós faremos para destruir tudo isso? Aqui está a palavra de Deus. Essa é a nossa espada. É com ela que nós venceremos. Como foi que Jesus ele venceu a Satanás no deserto? No texto que a gente acabou de ler. A gente leu que Jesus disse para ele, bem assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ali quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, Satanás apresentava uma situação para tentar a Jesus e Jesus rebatia como? Com a palavra. Satanás apresentou ali as pedras. Jesus estava cerca de 40 dias sem comer nada. Estava em jejum. E ali Satanás apresenta as pedras para ele e fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ele é o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado. E ali Satanás coloca em dúvida, coloca em xeque a autenticidade de Jesus. Mas Jesus ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa provar nada para mim nem para você. E ele ali não usa do seu poder divino. E ele diz bem assim, eu estou com fome, minha carne está com fome, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outro ponto, Satanás vai tentar Jesus de novo. E vai dizer assim, leva Jesus por um alto e fala assim, olha, se lance daqui, porque está escrito. Agora Satanás usa até a palavra. Se você se lançar, anjos irão te socorrer. E está escrito isso. E Jesus vai dizer, sim, realmente, está escrito isso. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, Jesus ele vence o inimigo como? Através da palavra. Então, se nós soubermos manusear bem esta ferramenta, esta espada que o Senhor nos concede, nós conseguiremos destruir, vencer toda a obra maligna contra as nossas vidas. Nós temos uma arma potente nas nossas mãos, nós não temos noção
da potência que é esta arma de destruição para o mal. Nós não temos ideia do poder de destruição que pode. Nós não temos noção, dimensão, se nós soubermos utilizá-la. Assim como uma metralhadora. Se a pessoa não souber utilizar ela, de nada vai servir. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se nós não soubermos utilizá-la, se nós não soubermos manuseá-la, se nós não estudarmos ela, não adianta eu ter 5, 10, 15, 20, 30, 50 livros deste dentro de casa. Nada vai adiantar. Você tem que ler, você tem que estudar. Leia pedacinho por pedacinho. Nós lemos agora há pouco que a palavra de Deus ela é comparada como um alimento, não é mesmo? Pois é. A mesma forma que um alimento, nós não podemos comer rápido, senão faz mal. A mesma coisa é a palavra de Deus. A gente lê um pedacinho, leia por partes, para que você possa entender o que está escrito. E peça sempre auxílio ao Espírito Santo para lhe trazer o entendimento daquilo que está escrito, para que você possa entender. Porque por nós mesmos nós não conseguiremos entender. Jamais a gente vai poder ter o entendimento. É só através da revelação do Espírito Santo. E para continuar, ela é comparada como uma lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus diz que luz para os meus caminhos, luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, ela direciona, ela não nos deixa estar enganados, escondidos. Se nós andamos no escuro, facilmente nós podemos tropeçar, bater o pé, se machucar, cair. Mas, se nós estivermos com luz, nós enxergaremos o que está ao nosso redor. Aquilo que não está visível, torna visível. Então, através da palavra, nós podemos enxergar aquilo que os olhos humanos não enxergam. Nós podemos enxergar o mundo espiritual ao nosso redor. Nós podemos constatar, nós podemos ver. Deus, ele abre a nossa visão. E nós podemos ver muitas das vezes aquilo que ninguém está enxergando, nós conseguimos enxergar. Então a palavra de Deus, ela nos traz isso, nos traz direcionamento, nos traz luz, nos traz entendimento das circunstâncias. Ela também é comparada como um alimento. A gente acabou de ler no texto, né, que Jesus disse bem assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que isso quer dizer? Que a palavra ela é um alimento. Assim como nós precisamos nos alimentar fisicamente para nos mantermos vivos, saudáveis, fortes, a palavra também é necessária para a nossa vida espiritual. Se queremos ter uma vida espiritual sadia, nós precisamos nos alimentar. E você se alimenta quantas vezes ao dia? Bom, eu levanto, tomo café da manhã, depois como alguma besteirinha, depois almoço, depois como mais uma besteirinha, depois ainda janto. Ou seja, estou o dia inteiro comendo. E antes de dormir ainda como mais alguma besteirinha. A palavra de Deus não é diferente. Você precisa comer constantemente este livro. E não é uma vez hoje e outra vez daqui uma semana, 15 dias. Não. É algo constante. Se queremos ter uma vida espiritual sólida, precisamos nos alimentar constantemente. E ela também nos fortalece, né? Ali o André ministrou um tema chamado fé. Como que vem a fé? Como que eu acrescento a minha fé? Como que eu fortaleço a minha fé? Através da palavra. A palavra de Deus diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir. Ok. Ouvir o quê? Aí ele continua, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que eu escuto uma pregação, toda vez que eu leio a palavra, a minha fé ela está sendo fortalecida, ela está sendo aumentada. O que isso faz? Isso faz eu vencer as situações que eu enfrento no dia a dia. Porque quando eu leio que Jesus ele transformou a água em vinho, eu tenho certeza que Jesus ele pode transformar as áreas da minha vida. Quando eu leio que Jesus diz, não temas, isso me traz paz. Quando eu leio que ele diz que ele virá nos buscar, isso me traz esperança. E quando eu leio que ele diz assim, olha, no mundo você vai ter aflições. E ele fala isso no plural, serão aflições, não serão uma nem outra, serão várias. Você passará por elas. Entenda? Será uma passagem, mas você vai passar. Mas ele também diz, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então esta situação que você, meu irmão, está vivendo, esta situação que eu estou vivendo, Jesus está dizendo bem assim, tenha bom ânimo. João, Maria, tenha bom ânimo, José, nessa situação que você está passando.
porque eu já passei por ela. Jesus, ele já passou por todas as situações e ele venceu. E hoje ele nos fez mais do que vencedores. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele já passou por aquilo que a gente já passou e já venceu. Ou seja, nós iremos passar. E esta vitória está garantida por ele. Amém? Esta é a palavra de Deus. Medite nela, de dia e de noite. A palavra de Deus diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus nos ajuda a não pecar contra o Senhor. Que será o nosso próximo tema. Depois do que o André ministrar, ele também vai ministrar um tema e depois será o que eu vou tratar. Amém? Fiquem com Deus. Gostaria de finalizar com uma oração também, antes de acabar este vídeo. Senhor Deus e Pai, Deus, eu quero agradecer-te, ó Deus, por esta oportunidade de poder estar aqui compartilhando da tua palavra, Senhor. Eu sei que eu não consegui falar tudo, porque se eu ficar aqui a gente vai ficar horas e horas, dias e dias, e nós não iremos esgotar os temas, porque eles são muito profundos. Como é profunda a tua palavra, Senhor. Como é profundo, ó Deus, os teus ensinamentos, ó Pai. Como é profundo. Nossa mente humana não consegue entender, é muito limitado. Mas Deus, em nome de Jesus, esta sementezinha que hoje foi plantada, venha cair em boa terra, Senhor, e venha produzir para o teu reino. Oh Deus, abençoe este lar, abençoe esta casa que está ouvindo esta mensagem no dia de hoje. Oh Senhor, nós lemos hoje, Senhor, na tua palavra, que o Senhor transforma água em vinho. Sim, isso aconteceu num casamento. O Senhor transformou a água em vinho. A alegria havia terminado, a alegria havia acabado. Mas o Senhor é poderoso e trouxe a alegria novamente. Senhor, venha trazer a alegria novamente nesta casa, nesta família, Senhor, aonde está havendo dissoluções, aonde está havendo, Pai, desentendimentos, aonde está havendo brigas, ó Pai. Transforma, Senhor Deus, este ambiente, Senhor, de discórdia em ambiente de paz, de união, de amor, Senhor. Em nome de Jesus, entra com o teu poder nesta casa, nesta família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.